estamos retomando os nossos Boa Noites, agora com a segunda temporada do Boa Noite Podcast. E vamos fazer esse lançamento e de modo especial nesse tempo da Quaresma, falando sobre um tema muito especial. Nós estamos aqui na presença do Padre Paulino, que é padre, como já disse o nome, né? E é salesiano de Dom Bosco. Obrigado pelo convite, Padre Paulino. Nós vamos falar um pouquinho sobre perdão, sobre Quaresma e um pouquinho mais do que a gente puder conversar. Perfeitamente. Então, Padre Paulino, a gente poderia começar falando um pouquinho para quem nos assiste, geralmente quem nos acompanha é a juventude, alguns são colaboradores da Inspetoria também, é um projeto da nossa PJS, toda a Pastoral Juvenil Salesiana, mas nós queríamos, nesta Semana Santa, né, que nós já estamos inseridos, agora queríamos falar sobre sobre o perdão, a importância do perdão, né? O que seria o perdão? Qual seria o que a gente pode compreender e a importância dele nesse período que estamos vivendo de Quaresma, de reflexão? Bom, o perdão é uma questão fundamental na experiência da fé cristã, mas também na dimensão humana. As pessoas confundem muito o perdão com aquilo que vem a ser a reconciliação. Talvez por isso que muita gente fala, nossa, eu tenho uma dificuldade terrível de perdoar. Não, e alguns têm mesmo, né? Convenhamos, né? Mas é fato que muitos que falam isso, às vezes eles estão já num processo de perdoar, porque as pessoas às vezes confundem o perdão com a reconciliação. Não é a mesma coisa. Bom, o perdão, para ser uma coisa muito simples, significa uma renúncia à vingança, à retaliação. Alguém me faz uma coisa desagradável, reprovável, nada interessante. E é claro, a primeira reação que a gente tem é da indignação, né? Essa indignação quase se transforma numa raiva, num ódio, porque eu costumo dizer que a indignação é uma indagação sem resposta. Por que fulano de tal fez isso comigo? Eu não fiz nada com essa criatura e eu tô aqui agora sofrendo uma coisa que ela me fez, me causou. E essa indignação, essa indagação sem resposta causa muito um mal-estar, uma raiva, e aí você pode ser tentado a fazer o quê? Devolver na mesma moeda. Ou fazer como a gente faz muito bem, porque nós dos tempos atuais a gente é ótimo, né? Se é para devolver, eu devolvo com acréscimo, né? Então a pessoa ela estabelece uma retaliação, de preferência ainda mais cruel, justamente para tanto demarcar espaço, quanto também para poder estar naquela dimensão de que eu fiz algo que trouxe a justiça. Bom, no final das contas, ela não está trazendo justiça, está trazendo retaliação, vingança, e o perdão, ele se insere numa dinâmica de fazer o seguinte: eu me renuncio a retalhar, me renuncio a fazer a vingança, e isso tem um custo já enorme, porque todo mundo que faz isso e vai fazer em algum momento da sua vida, sabe o quanto que isso custa. E ela conseguindo fazê-lo, ela tem que fazer um segundo movimento, porque é muito comum alguém falar, bom, então eu estou num processo de perdoar as pessoas, porque eu já não faço essa retaliação, não orquestro uma vingança. Mas a gente tem que tomar cuidado também com o segundo passo, que é também renunciar ao desejo que alguém vingue você, porque isso é muito comum, né? Eu mesmo não vou fazer. Ah, mas vai ter alguém. Mas alguém vai fazer comigo, no mesmo prato. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se paga, você já deseja, já fica engendrando assim, alguém vai fazê-lo. Alguém vai fazer por mim. Quando a gente vê esses dois aspectos, o primeiro que é muito interior, da gente renunciar a essa retaliação feita por nós mesmos, e depois a gente renunciar esse desejo de que alguém retalhe por nós, nos vingue, bom, aí a gente pode dizer que a gente completou uma coisa bastante interessante, que é a dinâmica do perdão. É por isso que Jesus fala que perdoar sempre, né? Justamente porque se insere nessa dinâmica mais profunda humana, de renunciar a uma retaliação e igualmente renunciar que essa retaliação seja feita por outrem. Aí a gente olhando para a figura, claro, de sempre de Jesus, a gente olha e agora entende por que que ele, ao mesmo tempo que perdoa, ele pede ao Pai que também perdoe, nem perdoe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ao passo que ele próprio não faz, ele também intercede ao Pai para que não seja feito algo àqueles que o estavam pregando na cruz.
Então é muito exigente, mas caminha por aí. Então é um exigente que não é impossível. Tá vendo, né? Também não deve se confundir também com uma reconciliação que é essencial que a pessoa, estando no estado do perdão, né, ela igualmente possa ir para a reconciliação, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Há relacionamentos e relações de que o corte foi tão profundo, a ruptura foi tão forte, o vínculo de confiança foi perdido. Olha, nesses casos, e humano como somos, não tem condições da gente falar, bom, te perdoo, renuncio que alguém também faça o mesmo com você e também quero me reconciliar contigo. Que aí voltarmos a viver como irmãos, enfim. Bom, isso daí já é um passo muitíssimo mais exigente, né? E poucos provavelmente vão conseguir fazer. Mas a gente recorda que o mandato do Senhor está posto para o perdão. E é claro, sempre fica o convite para a reconciliação. Mas a gente sabe como que é difícil a gente ter que restabelecer laços, dado uma profundidade, um abismo que pode ter se tornado depois de uma cena traumática, uma desconfiança, uma traição, né? Então a gente vai nessa dinâmica. E a gente trabalha nisso justamente porque quando a gente olha para nossa relação com Deus, ela começa com um trauma, que é o pecado, né? O pecado, ele se insere numa dinâmica da desobediência, da profunda desobediência. Uma vez que a gente não escuta ao Pai, a Deus, entra o pecado na história, e aí agora o Filho que vem até nós, ele é aquele que, tomando a mesma história que a nossa, menos o pecado, vai fazer o quê? Como que Deus sabe que o Filho ama? Porque o Filho obedece o Pai. Então, e por obediência ao Pai, ele morre, e morte de cruz. Então a gente vê que Jesus restabelece a nossa reconciliação com Deus, fazendo o oposto do que a gente fez, que se foi por desobediência, ele vem pela obediência. Então, agora nós podemos dizer, bom, é possível reconciliar-se com Deus através, claro, de Jesus. E Paulo exorta isso nas suas pregações, né? Deixai-vos reconciliar. Então, esse período da Semana Santa aqui se insere para também a gente fazer esse movimento muito humano. Tanto que a gente fala, você pode falar perdão até com ateu, obviamente, ele vai entender. E ele vai entender o valor que isso tem na vida dele. Agora, partindo disso que a gente falou no início, que perdão é renunciar à retaliação. Agora, nós, como cristãos, a gente também tem essa dinâmica e essa compreensão espiritual, teológica, né? De que isto é antecedido por um gesto feito pelo próprio Deus, né? Que perdoando também nos reconcilia com ele. Então, é um movimento muito belo, né? E agora a gente vive nesses tempos aí que quer se fazer de tudo, não quer se responsabilizar, depois pede anistia, depois pede sei lá mais o quê. E o perdão, onde que se insere nisso, né? Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. E aí? Então, bem no início, quando falou sobre... Parece que é uma atitude muito racional, né? Não é... Porque acredito que algumas pessoas, para chegar ao perdão, pode ser de uma maneira natural, porque a vida dela, ou a criação, talvez, a educação que ela teve em casa, sem perdão, pode ser mais fácil. Acredito que para outras, escutando agora, alguém que está escutando a gente e acompanhando o nosso podcast, falar assim, mas como é que eu vou conseguir chegar a isso? Vou ter que fazer um caminho, vou ter que rezar agora, passar a noite em vigília, Senhor, me dê assim o dom do perdão. E que amanhã, quando eu acordo, é aquela pessoa que eu tô odiando, aquela pessoa que quando eu chego eu mudo de lado de rua, ou é uma coisa que tem que ser feita com calma, ou racionalmente tentando justificar na minha cabeça que é melhor pra mim perdoar. Vai ser melhor porque é uma pedra que eu tô carregando e se eu perdoar eu jogo, né? É um ato assim, é como se fosse um ato pensando racional, pensando mais em mim ou pensando na outra pessoa também. Como é que eu consigo chegar a essa atitude e a entender a importância de perdoar? Talvez superando até mesmo essa ruptura que a gente criou,
de fazer racional e emocional. Sim, existem essas instâncias. Só que a gente tem que lembrar que nós somos uma unidade. Uhum. Eu costumo dizer que muito das coisas, porque nós chegamos aqui e do jeito que está, que a gente não entende, nossa, mas como é que as coisas ficaram desse jeito? É porque num processo, indo para outra direção, mas não chega no mesmo lugar. Não, tá, gente? Indo lá dessas nossas origens, foi já findou essa questão de concepção enciclopédica das coisas. Tá, isso ficou lá no século VI, tá bom. Só que o que foi acontecendo de lá para cá? Nós, com nossa razão, nós fomos conseguindo fazer aquilo que depois Descartes vai falar do método dele, né, lá, analítico, de separando as coisas. Uhum. Fazendo uma análise, uma divisão, enfim, e estudando as partes para compreender o todo. Tá, isso é um método Uhum. também, faz todo sentido. Acontece que nós nos empenhamos tanto em dividir as coisas, Sim. que o problema hoje já não é mais a divisão só, é saber onde que elas podem se comunicar. Talvez nesse desejo que o Papa Francisco fala de ecologia integral, porque algo parece que já está tão fragmentado que as pessoas já não estão conseguindo compreender que existe uma comunicação, uma sinergia. E quando a gente olha para a nossa própria humanidade, a gente vê, bom, a gente é corpo, alma, espírito. Bom, para a gente estar aqui de pé, não tem como eu só falar, bom, eu vou começar com o meu corpo, vou para minha alma e termino com o meu espírito. Bom, a gente tem que entender a coisa da complexidade que ela é. Então, o primeiro passo é superar essa divisão. Claro, ela existe, mas a gente entender que não é tão simples. Aqui é o que eu estou sentindo, isso aqui é o que eu estou pensando. Eu nunca achei isso fosse uma coisa muito fácil. Embora prospera muito o discurso de que bom, se for pegar coaching, então nós estamos perdidos, né? Vamos ficar aqui o dia inteiro falando métodos do que tem que ser feito. Mas um que é importante, que é imperativo, olha vocês, né? Até Kant falou que do perdão, Nietzsche depois destruir. Bom, leia aí que vocês vão ver. Mas enfim, a importância que o perdão se insere na nossa vida, compreendendo que a gente vai sentir coisas, nós vamos pensar coisas, e a questão está, eu vou me submeter a só isso? Uhum. É só isso que eu vou ser? Eu vou ser um ser tão somente terrestre? Paulo, inclusive, na sua carta aos Coríntios, ele trabalha isso também, ele vai dizer que nós somos seres celestes, ou seja, nós precisamos superar um pouco também essa nossa resposta que é muito instintiva, né? E ele não busca isso falando só de razão, ele fala dessa integração. Então eu acho que para começar a perdoar, você primeiro tem que entender que é necessário fazer, é necessário. Depois, entendendo ser necessário, nem tudo que é necessário a gente consegue fazer de imediato. Tem que se tornar um hábito. A gente precisa se esforçar para que isso aconteça. Bom, você disse, eu vou virar pro outro lado da rua se a pessoa está vindo. Bom, talvez é melhor que vire mesmo, para você não virar na cara dela. No primeiro momento, primeiro você tem que esperar as coisas irem passando, esses rompantes. Uhum. E com o tempo, gente, as coisas costumam melhorar. Tem que dar tempo ao tempo. Agora, falar que tem um passe de mágica, eu acho que o primeiro passo é desejar. É desejar não se vingar. Então, desejando não se vingar já é um passo muito interessante. Se isso vai significar que por algum tempo você vai atravessar a rua, você vai meio que evitar a pessoa, e se isso está inserido num processo de perdão, em busca de perdoar, bom, eu acho que a gente já está dando passos, né? E onde nós vamos chegar? Bom, vamos ver onde vamos chegar, mas eu acho que os primeiros passos vão ser dados a partir do momento que eu tomo para mim, tanto na razão, na emoção, na espiritualidade, eu falo assim, olha, eu renuncio a essa lógica da retribuição, de vou retalhar. Não vou retalhar. Só isso já tem um custo emocional, racional, de sono, de insônia muito grande. E se permita sentir esse mal-estar, porque também ninguém quer sentir mal-estar, né? Sim. Não existe a pílula, você vai lá para tomar perdão, né? Nossa, eu estou com eu vou lá agora na farmácia e vou pegar uma pílula e ela é a pílula do perdão. Bom, não existe, né?
Bom, pelo menos ainda não, né? Mas do que se sabemos, é necessário que a gente entenda que é importante o perdão. E eu vou tomar isso como um ato na minha vida. Bom, tem que começar de algum início, né? Então, começar pelo desejo de que eu verdadeiramente vou renunciar à vingança, custe o que custar, eu acho que já vai ter dado algum passo, né? Independente que a pessoa tenha pedido perdão ou não. Porque pode também haver o caso que a pessoa nem percebeu, ou ela não quer. Ah, eu não. Eu tenho uma mágoa muito grande com você. Ah, mas você não tá nem arrependido do que fez. Você nunca me falou sobre isso. Ah, Você não tem filho, né? juro que é só um exemplo. Aí, então, tem uma mágoa muito grande com você. Mas você não tá nem aí. É daquela pessoa que tá nem aí. Então, o meu ato de perdoar você, dizendo ou não, já é válido. Ou eu preciso chegar à pessoa e dizer assim: olha, eu acredito que você fez uma coisa errada comigo e você tá perdoado. Pessoalmente vai sentir, ou a sensação, ou sei lá, vai ficar mais válida o perdão. Como é que se daria isso? Bom, existe o ideal e o real e o possível. Bom, o ideal, se isso fosse acontecer, da pessoa já reconhecer aí, eu acho que facilita e muito, né? Sim. Não é que vai resolver, porque tem gente também que você pode se jogar aos pés dela, implorar perdão, que não vai para frente, né? Aí também, né? Mas o que que entra aí de importante? Você tem que entender que é um ato que você tem que fazer por si. Esse ato por si. E é um ato que Jesus diz, e a oração do Pai Nosso diz, Sim. não falta onde não está escrito para saber, né? É. Que a gente precisa perdoar o outro para também ser perdoado. Os padres da igreja falam isso, diversos deles falam. Então, ou seja, é importante ser um ato que comece por você, ainda que o outro não tenha te pedido perdão. Se pediu, pode ser que isso ajude muito a você buscar, né, a compreensão, a renunciar a essa retaliação, a trazer um pouco mais de compreensão para o fato. Mas vai por mim, nem sempre vai funcionar. Então, ou seja, o que o outro vai fazer, gente, deixa pro outro fazer, né? É do outro, deixa o outro fazer. E o que é para você fazer, que já é muito difícil, e olha que tá partindo de nós, já é um trabalho enorme, então que a gente começa a fazer por nós, né? Nem sempre ficar só dependendo do que o outro vai fazer, senão o outro vai me pautar sempre, né? Às vezes a gente vai ficar esperando sempre que, a pessoa perdoou, mas será que ela perdoou mesmo de verdade? Ou então vai esperar que a pessoa repare, né, o que fez, né? Então, assim, ela não perdoou, mas ela tá agindo dessa forma. Ela não perdoa e fica. Eu acho que a gente acaba não perdoando de verdade, sem ficar remoendo isso na cabeça. É, pois é, porque a pessoa acha que perdoar é esquecer, e se for, eu recomendo alguns até procurar médico, pode ser uma amnésia, né? Ainda mais que é para jovens aí. Mas muitos jovens devem chegar na confissão, ou não sei, ou no atendimento espiritual e perguntam assim: padre, eu perdoei, mas eu não esqueço. É, Eu, eu, alguns vão dizer o seguinte: bom, esquecer não vai ser o caso, porque se for para esquecer assim, é preferível procurar um médico para saber. Acho que ele tá, pode ser uma amnésia aí, brava, que aqueles tá brancos que vindo. dão de vez em quando na parte ruim da vida, né? Às vezes me dá um branco também de algumas coisas também da Mas vida. o que a gente vai dizer, e a gente fala muito, ainda que eu lembre, eu não vou lembrar alimentando um rancor. Porque senão você volta a abrir a ferida e fica. Então, é tentar, gente. A questão aqui não é que você vai sempre conseguir. Eu costumo dizer, inclusive, em confissões, que considerando se a vida fosse um jogo, que eu sou péssimo por sinal, mas enfim, mas a gente pode ser ruim nas coisas, mas sabe a teoria, né? Quando você vai jogar, não necessariamente a gente ganha todos os jogos. Sim. Não tem como, né? Mas a gente entra sempre com o mesmo desejo e empenho de fazer aquele jogo dar certo. Então isso já é um passo extraordinário. Então, eu costumo dizer que nem sempre nós vamos conseguir fazer tudo que a gente desejaria na vida cristã, perdoando. Mas se a gente já tomar consciência de que a gente precisa dar alguns passos, isso já é muita coisa, já são muitos passos a serem dados, né? Uhum. Então eu falo, você vai buscar
renunciando a essa vingança, permitir-se sentir o que você tiver que sentir também. Porque também não adianta, não vou sentir, vai nessa. Permita-se sentir. Mas sentindo, não permita-se também a se lançar tudo aquilo que você está sentindo ou pensando também, né? De vingança. Renunciando à vingança é um passo que é dado. Como que você vai fazer? Bom, aí cada um aqui, muita gente, né? Cada um pede também a Deus, o Espírito Santo, mas o pressuposto é esse: eu não vou fazer a retaliação. Bom, não fazendo isso, aí você vai sentir, pensar, rezar, agir para cada caso que acontecer a partir desse pressuposto. Eu não vou fazer esta ação como uma vingança. Eu vou renunciar a essa retaliação. E deixa as coisas acontecer também, porque senão a gente vai ficar aqui muito no universo das teorias e todo mundo vai sair daqui e falar, é muito bonito isso, ouve, difícil de colocar em prática. O que é possível colocar em prática e é possível, renunciar-se a essa retaliação. Ainda que a pessoa tenha te feito e tal. Se ela pediu perdão, se ela não pediu, aí tá vendo que não interessa. O que vem depois não é que pode contribuir, mas o que tem que sair de concreto é isso. Eu não vou retalhar. E isso vai ter um custo já. E aí você vai precisar de dilatar essa decisão no tempo, a fim de que você vai sentir. Sim. Aí cada um sente de um jeito, cada um pensa de um jeito, cada um elabora de uma maneira, cada um vai trabalhando do jeito que tá com isso, mas assim, o pressuposto é este: eu não vou fazer essa retaliação. E deixa o que vem depois acontecendo, até porque Deus tem que agir também, né, gente? A gente tem que dar espaço para Deus agir, né? E aí a gente vai vendo como é que na sua vida isso vai funcionar na prática, né? E isso não vai significar que você vai esquecer. Sim. Às vezes você vai lembrar. Mas lembrando, não continue lembrando desse seu compromisso. Eu não vou retalhar. Sim. E nem vou desejar que outros retalhem por mim. Bom, o passo é isso. É um ato também muito cristão isso, né? Nós aprendemos e vemos que no sacramento da reconciliação, quando o penitente vai pedir perdão a Deus por aquilo, né? Arrependido, Deus perdoa e apaga, né? Apaga aquilo, né? Tanto que outra vez se ele vir perguntar ao padre assim, padre, aquele pecado que eu falei, né? O padre, que pecado? Não que você falou, né? Não tem como voltar mais. Deus perdoou. Hoje, na leitura de hoje, fala sobre de Números, né? Fala sobre a serpente, né? Então aquele povo no deserto murmurando, fazendo não sei o quê, que deu isso, fez aquilo, não sei o quê. E Deus vai enviar serpentes, né? E acontece tudo aquilo. Depois ele coloca lá como um sinal que o povo foi lá para que olhasse para a serpente e seriam curados, né? Daquilo, porque o povo tinha se arrependido do que tinha feito, né? Então, olhando para a cruz ali, eles cometeram a cura. Então, nesse ato aí, digamos, misericordioso de Deus, acredito que também foi um ato de perdão que Deus deu para ele, né? Para aquele povo. E olhando para aquela cruz ali, eles conseguiram chegar digamos, a cura disso, né? Então isso me lembra muito diante de tudo isso que estava acontecendo, de Jesus na cruz, exatamente, perdoando os pecados de todos, né? Perdoa os que fazem lá, mesmo não sei se aquelas pessoas que estavam ali, ao redor da cruz fazendo aquilo, estavam arrependidas pelo que estavam fazendo, né? Mas foi um ato que ele fez, né? É um ato que volta. Nesse período da Semana Santa, padre, para quem está acompanhando a gente, no início a gente não falou, né? Mas o Padre Paulino é pároco aqui em Belo Horizonte. E é um período também que o pessoal vive muito na Semana Santa, o mistério, a quinta, sexta, sábado, domingo, cada dia. Qual a orientação, enquanto pároco, enquanto pastor, que se dá nesse período em busca da reconciliação, em busca desse perdão de Deus, em busca das confissões? Geralmente se realiza muitos mutirões de confissões, né? Hoje em dia se faz muito, se junta, faz. Então, como é que a gente pode fazer uma mensagem, uma reflexão para as pessoas que buscam este perdão através da confissão, através de mutirões, como a igreja vem orientando? Primeiro aspecto é
primeiro reconhecer-se pecador. Já começamos por aí. Sendo pecador, uma pessoa que desobedece aquilo porque Deus nos fala, Deus nos pede, fazer um bom exame de consciência para saber o que é de fato que Deus nos pede. Então, nesse tempo, então, o que não falta é manuais para fazer exame de consciência. Ainda hoje eu vi uma que traziam 30 perguntas do Papa Francisco para exame de consciência. Então, ou seja, reconhecendo-se pecador, crer que Deus é misericordioso, então fazer um bom exame de consciência para poder entender em que a minha vida eu estou sendo desobediente àquilo que Deus nos pede. Depois, comparecer até um sacerdote, né? Há muitas oportunidades nessa Semana Santa, mutirões de confissão. É muito oportuno que ao chegar ao sacerdote, você dizer quando foi a sua última confissão, porque isso também ajuda também o sacerdote a te acolher nesse momento. Porque uma coisa é atender alguém porque a última confissão foi há 2 meses, outro há 1 ano, outra 30 anos. Essas ocasiões, pastoralmente, a gente tem esses cenários, né? E você dizendo ao padre quando foi sua última confissão, você abrir seu coração e com aquilo que o exame de consciência você encontrou que a sua consciência te acusa, falar com o padre, fazer o seu ato de confissão, cumprir a penitência que o padre passar, né? E estar reconciliado com Deus para celebrar então o mistério da Páscoa, que é um mistério profundo aí da entrega de Jesus por nós, o seu ato salvífico também, que está aí bem condensado na dinâmica do perdão, né? Deus nos perdoa e nos reconciliamos com Ele, né? Em Cristo, no Espírito. Perfeito. Perfeito. Nós falamos agora muito sobre o perdão e vocês nos acompanharam, né? Convidamos hoje o Padre Paulino, no qual agradeço já profundamente a disponibilidade de refletir com a gente. Então você pode ir acompanhando nas nossas redes sociais e também colocando comentários aqui em nosso vídeo e também fazendo essa reflexão, né? Não seja que seja só palavras que foram ditas e fiquem ao vento, mas trazer para o coração através da oração, através da reflexão e também através da busca desse conhecimento e também desse encontro especial com Deus, especialmente nessa Semana Santa. Então, Padre, muito obrigado, né? Espero que a gente tenha novas oportunidades para falar sobre outros temas, sobre outros assuntos. Acredito que começamos muito bem o nosso Boa Noite Podcast, segunda temporada aqui. E se quiserem saber mais, é só entrar em nossas redes sociais. Nós temos Instagram, nós temos o YouTube. Entre, compartilhe e a gente vai acompanhando a partir de agora a segunda temporada do Boa Noite Podcast. Muito obrigado e boa noite.